Depois da tempestade, a calmaria. Mateus 8, 23 e 27 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, ele, Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele, disse-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esses dias eu estava contemplando o céu e chovia muito pela manhã. Chovia muito aqui no Rio de Janeiro pela manhã. E ao entardecer, eu pude contemplar, ao cair da noite, eu pude contemplar a beleza que Deus fez numa calmaria tão grande, numa perfeição, num céu tão grande, e uma pintura tão sublime, que o céu ficava alaranjado, com tom de rosa, e as nuvens com forma de algodão. O que eu quero dizer para você nessa noite: há tempestade na sua vida? Há tempestade na minha vida? Sim, sim. Mas tenha calma, vai passar. De toda tempestade depois tem a calmaria. E Jesus, eu te faço uma pergunta: Jesus está no seu barco? Jesus está na sua vida? Essa é uma grande diferença. Essa é uma grande diferença. Será que Jesus está no seu barco? Será que Jesus está na sua vida? Creia que com Jesus nenhuma tempestade é para sempre, não. Nenhuma tempestade é para sempre. Ela vai cessar. Ela vai embora. Mas pode ser que volte. E você tem que estar alicerçado na palavra do Senhor. Você tem que estar alicerçado no Senhor, porque o Senhor é a própria palavra. E eles não confortam. Jesus nessa passagem nos ensina a fé. Ela nessa passagem nos ensina a fé. Ele perguntou assim para aqueles discípulos que acompanhavam Jesus: Homens de pequena fé, por que temeis? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Jesus conhecia um por um. E Jesus estava cansado de pregar, já estava exausto, e a água entrava no barco, aquele vento, e ele dormindo numa almofada na polpa do barco. E a tempestade rolando, e Jesus, como homem, dormia na polpa de um barco, numa pequena almofada. O que podemos aprender com isso? Usar a nossa fé. Jesus nos ensina a usar a nossa fé. O que ele fez, um deles poderiam ter feito também, mas não usaram a fé. Usaram um desespero. Eram homens preparados, pescadores. Pedro era um exímio pescador. Estava apavorado. Jesus estava com seu discípulo no barco justamente no final da tarde, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é interessante, que é um grande, imenso lago. De repente você já tem ouvido isso, ou não, mas ali na Galileia, há sempre uma mudança repentina de clima. No verão, a tempestade se forma de acordo com as nuvens, porque existe uma gama de montanhas ali. E o Mar da Galileia, né, aquela lagoa, o Mar da Galileia, está a 200 metros abaixo, acima do nível do mar. E esse lago, o Mar da Galileia, ele tem por comprimento 21 metros. 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. E uma coisa interessante que nos traz à memória é como Jesus dormia em meio a essa tempestade.
Eu quero que você descanse no meio da tempestade. Se você está passando em meio à tempestade, descanse no Senhor. Olha como é que ali no Mar da Galileia, cercado de montanha, tempestades repentinas. Como eu disse, é um lago enorme, enorme, enorme. Enorme. A ponte Rio-Niterói aqui no Rio de Janeiro tem 14 quilômetros de extensão. E isso era só a largura. 21 quilômetros de comprimento a lagoa tinha. Era uma imensa lagoa. Mas eu digo para você, a promessa de Deus em nossas vidas, em Mateus 28:20, diz que Ele estará conosco até o final do século, até a consumação dos séculos. Você está passando por tempestade, já passou, pode passar de novo. Eu sempre estou passando por constante tempestade, tribulações em minha vida, mas não podemos perder a fé. Eu costumo dizer, perca tudo, mas não perca a fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.